E aí galera, massa, tem uma questão bacana agora do ITA, segunda fase, parte discursiva, que fala de probabilidade, entra na parte da análise combinatória. É uma questão bacana para você que está estudando aprofundar um pouquinho mais. E é a questão de número 10, agora do vestibular de 2021. O que dizia essa questão 10 da segunda fase do ITA? Uma moeda é lançada sucessivas vezes até que se tenha a ocorrência de duas caras. Qual a probabilidade do número total de lançamentos ser par? O que nós precisamos imaginar aqui, galera? Qual é o nosso objetivo? Eu estou falando em probabilidade. Probabilidade, vamos para o conceito básico. O que eu quero sobre tudo aquilo que está à minha disposição. Perfeito. Mas aí depois você tem casos de eventos independentes, leva você para intersecção de probabilidades, toda aquela parafernália que você já estudou. Então, para onde que eu tenho que linkar aqui a ideia? Eu vou lançar moedas, e o meu objetivo é obter duas caras. Então eu tenho lançamentos sucessivos da moeda. O meu objetivo é que eu tenha lançamentos em quantidades pares. Então você diz, Bel, não lancei a moeda, então 0 lançamentos, porque 0 é par. Vou levar isso em conta? Não. Então você começa a partir de 2 lançamentos. Então você lança a moeda a primeira vez, lança a moeda a segunda vez. São 2 lançamentos, quantidade par. 3 lançamentos para você não interessa. Por que, Bel? Eu quero saber a probabilidade de eu obter duas caras em lançamentos pares, quantidades pares. Então agora você faz a análise de quem? De 4 lançamentos. Então você lança a moeda, depois lança a segunda vez, a terceira e a quarta vez. Qual é a probabilidade de você obter isso com duas caras? Mas aí o que acontece? Você vai lançar isso novamente pensando no número 6, quantidade de lançamentos. Lança uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas qual é a sacada da questão? Ele pergunta para você qual é a probabilidade de se obter duas caras com a quantidade de lançamentos pares. Então o que significa? Você vai lançando as suas moedas até que você obtenha, cara, duas vezes. Isso significa que o teu último lançamento tem que ser par. Olha a sacada da questão. O teu último lançamento tem que ser par. Por que, Bel? Porque você para quando isso acontece, porque já obteve cara antes. Então vamos supor, para você ter uma ideia. Bel, eu estou lançando a moeda e eu vou pensar em 4 lançamentos. Então pode ser cara no primeiro? Pode. Mas pode ser no segundo. Mas pode ser no terceiro. Agora o que eu tenho certeza é que tem que ser no quarto. Senão eu não tenho essa informação do texto, porque eu preciso que a última moeda seja cara. É a interpretação da questão. Tudo bem? A última moeda precisa ser cara. As outras, aí você tem as variações que entram dentro da análise combinatória. Então vamos fazer essa análise, vamos analisar a questão aqui junto comigo, questão de número 10, que diz o seguinte, vamos devagar por etapa para a gente poder finalizar essa questão. Nós vamos pensar em 2 lançamentos. Então você pensa da seguinte maneira, eu tenho 2 lançamentos, o meu objetivo é que dê cara no primeiro e cara no segundo, eu preciso de 2 caras. Qual é a probabilidade da primeira moeda ser cara nesse lançamento? 1 sobre 2, admitindo que essa moeda ela não é viciada. Aí, a partir do momento, você quer que dê cara no primeiro e no segundo. Então, eu preciso de uma multiplicação aqui. 1 sobre 2. Pronto. É isso que precisa acontecer quando você tem o N sendo igual a 2. O que é esse N? Quantidade de lançamentos. Então, o próximo N agora para nós tem que ser 4. Porque eu quero quantidade de lançamentos par. Tenta lembrar da questão. Então vamos fazer a análise mais uma vez aqui. 1, 2, 3, 4. Qual é o nosso objetivo então agora? Vamos lá com calma? Eu preciso que termine com 4 lançamentos a obtenção de 2 caras. Então significa que aqui em cima para nós tem que ser cara e a outra cara pode ser no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. Tanto faz. Mas a última moeda tem que ser cara, senão o texto está equivocado. Tudo bem? Então, feito isso, vamos pensar em uma distribuição possível. Tanto faz. Então, você admite aqui em cima junto comigo. O que eu quero, Bel? Eu quero que seja coroa no primeiro. Então, eu vou admitir a letra K de coroa. Perfeito? Como coroa e cara começam com a mesma letra que é C, para poder diferenciar esses dois formatos, então eu chamo coroa de K e cara de C. Legal? Então, coroa. Aí eu posso admitir para você que aqui surge a cara que me interessa e a terceira moeda tem que ser coroa. Pergunto, essa é a única distribuição em 4 lançamentos? Não. Então o que você tem que pensar? Primeiro passo, qual é a probabilidade disso acontecer? Você tem 1 sobre 2 da primeira moeda ser coroa, 1 sobre 2 para ser coroa, 1 sobre 2 para ser coroa e 1 sobre 2 para ser cara. Desculpa, 1 sobre 2 coroa, 1 sobre 2 cara, 1 sobre 2 coroa, 1 sobre 2 cara. Eu quero que seja a primeira coroa, a segunda cara, a terceira coroa e a quarta cara. Então envolve multiplicação. Perfeito. Então guarda essa informação. Mas
eu disse para você que para essas 3 primeiras moedas, essa não é a única situação. E o que você consegue observar? Troca de posição entre si. Perfeito? Ó, se eu trocar a segunda moeda com a terceira, você tem uma outra situação envolvida na questão. Perfeito, que também serve para nós. Então eu tenho para os outros elementos permutação com repetição. Então você nota que aqui a quantidade de vezes que isso aparece para você é uma permutação com repetição. Você tem a permutação de 3 com 2 repetições. Isto é 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Então guarda isso. Você tem 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Esta é a quantidade de situações antes da última coroa. E para cada situação, esta é a probabilidade dos 4 lançamentos acontecer aquilo que a questão falou para você. Galera, calma, vou fazer isso mais uma vez para depois nós generalizarmos. Então você tem aqui agora, na próxima etapa, o pensamento para 6 moedas. De acordo com o texto disse, o que nós precisamos? Que termine em cara. Agora, terminou em cara, eu preciso que a outra moeda cara ocupe um desses outros 5 locais. Perfeito? Onde está os outros 5? Não sei, mas só pode ter uma cara antes, porque só posso ter 2 e eu preciso finalizar os lançamentos, porque eu já obtive as 2 caras que eu queria. Por isso a ideia da última moeda ser cara. Feito isso, vamos para a análise. Bel, a primeira moeda pode ser coroa? Pode. A segunda pode ser coroa? Pode. A terceira pode ser coroa? Pode. A quarta pode ser cara? Pode. E aqui tem que ser coroa. Pronto. Essa é uma das possíveis distribuições que nós temos para o N valendo 6. Para 6 lançamentos dessa moeda. Bacana. Vamos para a análise agora? Vamos lá com calma? Qual é a probabilidade disso aqui acontecer? Novamente. 1 sobre 2. 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 E 1 sobre 2. Bacana. Agora vamos continuar com a questão. De quantas formas diferentes eu posso ter 2 moedas caras, sendo a última moeda cara, eu vou pensar nos outros 5. Mais uma vez, permutação com repetição. Agora a gente generaliza. Dá só uma olhada no que está acontecendo aqui. Ó. Quando você olha para estas outras 5 moedas, você tem a permutação de 5 com 4 repetições. Isso leva você para 5 fatorial dividido por 4 fatorial. Eu não fiz a conta lá em cima, mas você tem a visão ninja e já consegue chegar à conclusão sobre essas permutações. Então vamos lá? Qual é a probabilidade que nós temos então de 6 lançamentos acontecer o que foi dito na questão? Bel, eu tenho essa probabilidade para cada uma destas quantidades. A quantidade de situações é definida pelas permutações que você vem a fazer para cada caso. E isto, ó que legal, isto acontece de forma indefinida. Como assim, Bel? Aí vem a sacada da questão, dá só uma olhada. Isto pode acontecer com 2 lançamentos, ou pode acontecer com 4 lançamentos, ou pode acontecer com 6 lançamentos, ou pode acontecer com 8, 10, 12, 14, ou seja, qual é a quantidade de números pares que você conhece? Cara, essa quantidade ela é infinita. Então, quando ele pergunta para você qual é a probabilidade de você lançar 2 moedas, lançar 2 moedas não, lançar moedas, de tal maneira que você obtenha 2 caras nesses lançamentos, com uma quantidade par de lançamentos, você está trabalhando com uma soma infinitas de probabilidades. Olha que lance legal que virou a questão. Soma de infinitas situações. Porque isso aqui acontece agora para você, vai seguindo de forma indefinida. Eu posso partir do princípio agora de 8, depois de 10, 12, 14, 16, mas eu preciso generalizar. Eu não vou fazer de 1 por 1 porque você tem uma infinidade de valores. Então vamos lá para a questão. Primeira probabilidade que você tem, a segunda e a terceira. Vamos fazer a análise. O que disse lá em cima então na questão? Dá só uma olhada. Você tem a probabilidade disto acontecer sendo 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Olha a minha escrita. 1 sobre 2. Vamos elevar ao quadrado, para você ter a visão ninja do troço. Qual é a probabilidade desse negócio acontecer? Essa é a quantidade. A permutação de 3 com 2 repetições leva você para 3. Assim como a permutação de 5 com 4 repetições leva você para 5. Legal? Então nós temos permutação de 5, permutação de 3. Note que a quantidade de elementos que você está aqui jogando as moedas, 4 menos 1, 3, 6 menos 1, 5. Então, a probabilidade de um evento, você tem que multiplicar vezes o teu n menos 1. Então, se eu tenho 6,
eu tenho que multiplicar a probabilidade de um deles por 5. Se eu tivesse o 8 escrito aqui embaixo para você, o que você notaria? É 7 vezes a probabilidade de um deles acontecer. Bacana? Então, de forma análoga, agora escrevemos a informação. Aqui embaixo você tem 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, correspondente 4. Só que este cara é vezes 3. Vamos de novo? Aqui você tem 1 sobre 2 elevado à sexta potência, só que isso é vezes 5. Se eu escrevesse o cara de baixo, o que você notaria? Vou escrever, tá? Para você observar, que será 1 sobre 2 elevado a 8, que é a quantidade de lançamentos que você tem, 1 sobre 2 para cada lançamento, vezes 7, e assim por diante. Então, qual é a probabilidade do que o texto trouxe para você ocorrer? Esta ou esta soma de infinitos termos. Qual é a visão nítida que eu preciso ter? Qual é a ideia que eu preciso lembrar? Cara, se eu estou somando infinitos termos, provavelmente essa sequência é uma progressão geométrica. Então eu preciso agora linkar essa ideia para ver o que eu vou fazer. Ou criar uma situação para que apareça a progressão geométrica para eu poder somar esses infinitos termos. Lembrando que a soma de infinitos termos para você de uma PG só é válida se a razão da PG estiver entre menos 1 e 1. Caso contrário, lembre-se, você não converge para lugar nenhum, então isso não vale. Legal? Feito isso, vamos continuar com a informação. Então, probabilidade 1, probabilidade 2, probabilidade 3 e assim por diante. Vou escrever esses caras. A soma disto é o que nos interessa. Então, eu vou escrever P, a probabilidade que eu quero, sendo o primeiro número. Então, vamos escrever 1 sobre 2 ao quadrado. Isso vira para você 1/4. Mais, vamos lá, próximo número. Este cara para você é 1 sobre 16 vezes 3. Então, vira 3 sobre 16. Mais o próximo cara, 1 sobre 2 elevado à sexta. Se der treta para você, vai para os dedinhos. Bacana? Então, o que você consegue notar? Vamos lá? 1 sobre 2 elevado à sexta. Cara, 1 sobre 2 na quarta já deu 1 sobre 16. Você teria que multiplicar por 1/4, porque você está multiplicando cada vez por 1/4 para chegar no próximo valor. Você está aumentando isso. Isso aqui vezes 4 dá 64. Então você escreveu agora 5 sobre 64. Ou de forma grosseira, você realmente foi para os dedinhos, né? 2 ao quadrado, 2, 4, 8, 16, 32, e aí o expoente 6, 64. Qual é o próximo cara? 128, mais uma vez, 256. Então você tem 7 sobre 256, e isso será somado de forma indefinida. Tá, Bel, onde que nós vamos enxergar a informação aqui agora? Então vamos lá. Eu tenho uma progressão geométrica aqui? Não, você não tem uma progressão geométrica aqui. Por que eu não tenho uma progressão geométrica? Porque o denominador, você pensa assim, Bel, multipliquei por 4. Mas o numerador você não multiplicou por um número constante. Você chegou, em cima, Bel, é uma PA, embaixo é uma PG. O que a gente faz? Agora é manipulação. Se você lembrar de como você obteve o formulário da soma de infinitos termos de uma PG, na demonstração do formulário, você parte desse princípio. O que nós vamos fazer? Eu preciso manipular essa expressão. Eu preciso alterar isso daqui. Alterar de tal maneira que você passe a enxergar o que será feito com a expressão para fazer uma ideia menos a outra. Então tá só o que está acontecendo. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa expressão que aparece aqui para você e vou multiplicar toda ela por um número, para que surja uma expressão nova aqui embaixo e eu possa manipular essas duas sentenças para ver o que vai aparecer. Então o que eu faço? Vamos multiplicar essa sentença aqui por um determinado valor. E qual é esse valor? Por 1/4. Então, quando você multiplica tudo isso daqui, vamos lá? Por 1/4, olha a sentença que vira aqui embaixo. Você tem 1/4 da sua probabilidade sendo igual. Multipliquei por 1/4, o que virou? 1 sobre 16. Mais, multipliquei 1/4 por 3 sobre 16. Isto vira 3 sobre 64. Mais, multipliquei 5 sobre 64 por 1/4. O que virou? 5 sobre 256. Mais, multipliquei por 1/4. O que virou? 7 sobre 1024. Mais, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Isso vai seguindo de forma indefinida. Bel, quando você falou em definição da soma de infinitos termos, como que nós chegamos na relação da soma dos infinitos termos, nós pensamos de forma parecida com essa. Nós pegamos uma soma infinita, de forma genérica, e multiplicamos por alguém, para criar uma sentença e fazer uma ideia menos a outra. Então tá aqui, ó. Eu vou pegar a sentença de cima e vou fazer menos a de baixo, pensando na ideia de um sistema.
Então, quando eu pego a equação de cima e faço menos a de baixo, qual é a sentença que eu crio? Lado esquerdo, vamos fazer a diferença. Então, de cima, menos o de baixo. 1 menos 1/4 vira para você 3/4. Então, aqui em cima nós temos 3/4 da nossa probabilidade. Então, vamos lá. 3/4 da nossa probabilidade tem que ser igual. Agora vamos lá para a diferença do de cima para de baixo. Visão ninja que nós vamos ter aqui agora. 1/4. Tem alguma fração com o denominador 4 aqui embaixo para você? Não. Então vamos escrever o nosso 1/4. Perfeito. Então fica aqui para nós 1/4 mais... Por que mais, Bel? Olha só a visão ninja que eu tenho agora. 3 sobre 16, 1 sobre 16. Então olha o link que nós vamos criar. Ó. 3 sobre 16 menos 1 sobre 16. De novo, 5 sobre 64 menos 3 sobre 64. De novo, 7 sobre 256 menos 5 sobre 256. Nós multiplicamos por 1/4 para que pudessem surgir essas expressões, para que eu pudesse fazer a diferença e ter uma visão de uma PG, para que eu pudesse somar esses infinitos termos. Então, quando eu cheguei à conclusão que eu tinha que somar infinitos números, eu só consigo somar infinitos números se for uma progressão geométrica. E eu linkei você para essa ideia. Então, agora que nós estamos fazendo a diferença, dá só uma olhada na regularidade que aparece para você. 3 sobre 16 menos 1 sobre 16, 2 sobre 16. Mais 5 sobre 64 menos 3 sobre 64, 2 sobre 64. Vamos de novo? 7 sobre 256, 5 sobre 256. A diferença, 256. Mais pontinhos, pontinhos, pontinhos. Então, o que significa? Claro que o próximo eu não fiz, tá? Mas daria para você, né? O próximo valor, menos 7, daria 2 sobre 1024. Então, essa sequência você nota o padrão. E aqui nós vamos fatorar, para que a progressão geométrica apareça para você. Então, 3/4 dessa probabilidade vai ser dado por 1/4 mais 2, que multiplica, parênteses, 1 sobre 16 mais 1 sobre 64 mais 1 sobre 256 mais pontinhos, pontinhos, pontinhos. E aqui você nota a sua soma de infinitos termos de uma progressão geométrica, que foi o nosso objetivo. Então aqui você tem a soma de infinitos termos de uma progressão geométrica. E qual é o formulário que nós precisamos lembrar? Soma de infinitos termos de uma PG é dada para você como sendo o primeiro termo da sua sequência dividido por 1 menos a razão da PG. E note que a razão está dentro do intervalo estabelecido que eu citei. Para você conseguir somar infinitos termos de uma PG, nós precisamos que a razão esteja entre menos 1 e 1. Qual é a razão dessa PG? 1/4. Então, 1 sobre 16 vezes 1/4, 1 sobre 64 vezes 1/4, 1 sobre 256 vezes 1/4, vai gerar 1 sobre 1024, e assim, de forma indefinida. Bacana? Então, de forma direta, praticamente agora só vem matemática básica, porque a análise grosseira da questão nós já conseguimos fazer e chegar no nosso objetivo, que é a soma dos infinitos termos. Legal? Então vamos lá. Feito isso, vamos continuar com a questão. Estamos falando de uma PG de primeiro termo 1 sobre 16 e razão 1/4. Vou ganhar espaço, não escrevi isso para você. Então, esta soma infinita valerá para nós 1 sobre 16 dividido por 1 menos a razão, que é o nosso 1/4. Isso leva você para a soma infinita ser igual a 1 sobre 16 vezes... Vamos ganhar espaço aqui? 1 menos 1/4 vai dar 3/4. 3/4 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Não, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 sobre 16, 3/4 se transforma em 4 sobre 3. E aí, após as suas simplificações, 4 e 16, deleta esses caras, aqui se transforma em 4. Então, a soma dos infinitos termos, que eu vou apresentar para você aqui, ela será dada para você como sendo 1 vezes 1, 1, 4 vezes 3, 12. Então, você escreveu 1 sobre 12. Legal? Só que o que é esse 1 sobre 12? Este parênteses. Tem que ser multiplicado por 2, somado por 1/4, e tem esse 3/4 aqui ainda, para você poder terminar com a questão. Por isso que eu disse, a parte grosseira a gente já fez. Eu já consegui fazer a análise da questão. Agora vem a matemática básica. Chegar na soma infinita,
para fazer as devidas substituições. Então vamos lá, vamos ver o que esse troço vai aparecer lá para nós. Então 3/4 dessa nossa probabilidade será igual a 1/4 mais, vamos ganhar espaço mais uma vez, o dobro da soma. O dobro da soma, 2 vezes 1 sobre 12, se transforma em 1 sobre 6. Tiramos o mínimo, fizemos toda a parafernália básica, então chegamos em 3/4 dessa probabilidade, sendo o denominador é 12. Bacana? Menor múltiplo comum entre esses dois caras. Ou pega um múltiplo ali, depois tem que simplificar do mesmo jeito, cai no mesmo lugar. Então 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 6 dá 2. Então surgiu isso daqui para você. Logo, 5 sobre 12. O que eu faço agora? 4 está multiplicando, está dividindo, vai multiplicando. 3 está dividindo, está multiplicando, vai dividindo. E agora você consegue afirmar para o cara qual é a probabilidade disso acontecer. Será 5 sobre 12 vezes 4, que veio lá do outro lado, dividido por 3. E aí o que aconteceu? Simplificação mais uma vez, Cupchan gera para você aqui o número 3. 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 1 vai ser 5. Então a probabilidade do que o texto dessa questão do ITA trouxe para você, 5 vezes 1, 5, 3 vezes 3, 9, pronto, esta é a probabilidade que você precisava responder nessa questão. Bacana? Então lembre-se, é uma questão da segunda fase do ITA, é de uma prova discursiva, questão de número 10 de 2021, então você já sabe que é uma questão que explora bastante coisa, você precisa estar bem treinado para resolver essas questões, e é uma questão bem bacana para expor essa resolução para vocês, linkando análise combinatória e probabilidade. Bacana? Espero ter te ajudado, espero que você tenha curtido essa resolução. Curte aí o vídeo para nós, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Valeu, galera, abraços, beijos, fui!